Olá, amados, graça e paz, que Deus abençoe a tua vida. Estamos mais uma semana aqui no nosso momento de estudo dos dons espirituais. Teremos mais um PG na próxima quinta-feira e nessa ocasião nós vamos falar sobre o dom de línguas, né? O famoso e tão polêmico dom de línguas. Então nós estamos numa jornada, estamos no oitavo capítulo do livro que tem nos norteado, que é do Sam Storms, né? O livro que tem como título Dons Espirituais, uma abordagem bíblica, teológica e pastoral sobre os dons. E nós temos aprendido bastante, temos crescido, e eu louvo a Deus por essa oportunidade. E hoje eu quero conversar com você sobre o que é o dom de línguas, né? Pensando sobre este dom que tanto diverge no meio da igreja cristã. Quero desde já destacar que nós vamos trabalhar sobre este assunto, este dom, né, nessa semana e também na próxima semana, talvez até na outra, quando falaremos sobre o dom de interpretação de línguas, que é um outro dom, mas que tem uma correlação com este dom que nós estamos estudando agora. Tá? Então peço que você me acompanhe e eu quero, antes de dar início, pedir a orientação do Senhor sobre a minha vida, para instruir da melhor maneira, e sobre o teu coração, para que você aprenda aquilo que a palavra de Deus tem para nós. Pai, eu te peço em nome de Jesus Cristo, que o Senhor nos instrui toda a verdade da tua palavra, que possamos aprender verdadeiramente sobre os dons espirituais, não na teoria, mas na prática, para que possamos vivê-los, todos eles, Pai, de forma madura, de forma bíblica, de forma cristocêntrica, e que em tudo o teu nome seja glorificado, Senhor. Conduz-nos nessa noite. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, queridos, eu quero falar sobre isso e, como introdução, quero comentar um pouco aquilo que nós bem sabemos, né? Nós que temos um tempo na igreja, sabemos que nenhum outro dom provoca tanta divergência, tanta discordância, tanta divisão, tanta confusão no meio da igreja como o dom de línguas. Nós sabemos disso, né? Esse dom que muitas vezes se manifestou em algumas igrejas, dividiu igrejas, rachou igrejas no meio, né? E o autor, o Sam Storms, ele conta pra gente que ele foi criado, né? A criação dele, boa parte da sua vida adulta, pastoral, ele cresceu numa tradição que considerava as línguas, né, o dom de línguas, tão perigoso quanto o manuseio de serpentes. Olha isso, gente, né? A afirmação dele é forte, né? Ou seja, o ambiente cristão que ele cresceu e se desenvolveu considerava isso um perigo, tanto quanto aqueles que, de alguma maneira, manuseiam cobras, serpentes, né? E ele vai nos afirmar que ele foi ensinado de que pessoas ignorantes, indignas, eram pessoas que falavam em línguas, né? Provavelmente com os olhos revirados, né, em suas órbitas, à beira de alguma coisa como um ataque epilético, aquela coisa como que a pessoa entra num êxtase, sai de si, é tomada por alguma coisa, né? Então aquela tradição, aquele ambiente que ele cresceu, ensinou ele que as pessoas que de alguma maneira manifestavam isso eram pessoas muito ignorantes acerca, enfim, do texto sagrado, né? E o Sandstorms ele vai dizer, olha, eu sei o que é sentir repulsa pelo falar em línguas. Durante anos da minha vida eu ridicularizei as pessoas que afirmavam ter esse dom, ter essa experiência, né? E ele, portanto, falou que ele sabe de fato o que é sentir repulsa sobre pessoas que possuíam este dom, porque ele de fato viveu isso, né? E a grande verdade, queridos, é que muitos desprezam o dom de línguas, né, as línguas, por considerar que isso é um hábito de gente fanática, excessiva, né, de gente tola, de gente ignorante. Mas isso é um equívoco, um grande equívoco, né? O apóstolo Paulo, o grande apóstolo Paulo, né, o que parece ser um contrassenso vir dele, isso,
né, o grande pensador da teologia cristã, o grande teólogo, né, enfim, do primeiro século, aquele que pautou, escreveu praticamente metade do Novo Testamento. Ele diz assim: eu dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Quando ele está se dirigindo à igreja de Corinto, lá no capítulo 14, ele faz menção, dizendo: eu dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Ou seja, o dom de línguas era um dom que Paulo possuía e era um dom que ele louvava Deus por ter, né? E ele não apenas o tinha, como ele exercia esse dom na prática, né, do dia a dia da vida cristã dele, né? Isso é muito interessante. E eu quero, antes de a gente entrar propriamente no assunto, eu quero te convidar, querido, a se desarmar, a não desprezar o dom de línguas, não importa o que você já viveu. Não importa os lugares que você frequentou, as situações mais esquisitas que você já vivenciou, né? Muitas vezes por equívocos, por falta de sabedoria, não importa. Você precisa saber que o dom de línguas foi dado por Deus e não pelos homens. Deus deu e através do seu Espírito distribui os dons, e línguas é mais um dos dons distribuídos pelo Espírito, né? E ele deu este dom à igreja, assim como ele deu outros dons, o dom de ensino, da misericórdia, enfim, o dom da exortação, do socorro, o dom da profecia, o dom do evangelismo, assim como ele deu todos os dons relatados nas Escrituras, ele também deu o dom de línguas e, portanto, nós não podemos desprezá-lo em nome de Jesus. Esse dom, as línguas, né, eles são como qualquer outro dom. Isso é importante deixar claro e não é o entendimento que a igreja de Corinto tinha. Tá? O dom de línguas, ele é como qualquer outro dom concedido pelo Espírito Santo. Ele não é um sinal de amor especial de Deus por alguém, né? Não se trata de ter mais maturidade em Cristo, não é um sinal de que alguém tem um zelo maior, um compromisso maior, muito menos um sinal de que essa pessoa tem mais do Espírito Santo do que outras pessoas. Então, que a gente nunca caia nesse engano, porque isso não é uma realidade, né? O dom, ele é dado pelo Espírito Santo, como qualquer outro dom, e nós precisamos entender isso, sem que isso tome o nosso coração, nos levando a nos acharmos mais do que realmente somos, né? Nós não somos absolutamente nada e precisamos nos lembrar disso o tempo todo. O dom de línguas, ele faz parte daquilo que Paulo chama de manifestações do Espírito, né? Lá no capítulo 12, no versículo 7, ele diz que a cada um é dado a manifestação do Espírito visando o bem comum. Então, dentro do que ele chama de manifestação do Espírito, né, ela tem várias facetas, isso são os dons, a cada um é dada a manifestação do Espírito. Portanto, o dom de línguas, ele faz parte do que Paulo chama de manifestação do Espírito. Então, eu quero começar pondo uma pergunta, né, definindo aqui o dom de línguas, né? O termo técnico usado aqui na teologia para o dom de línguas é glossolalia. Talvez você já tenha escutado em alguma mensagem, alguma pregação, esse termo glossolalia. Glossolalia, na verdade, é uma composição de dois termos gregos, né? Uma palavra composta de glossa, que significa língua, idioma, né? E latel, que significa falar. Então, quando a gente fala de glossolalia, nós estamos dizendo que é o falar em línguas, falar um idioma. Isso é glossolalia e a gente vai entender um pouquinho melhor isso. Então, de alguma maneira, a gente pode definir este dom, o dom de línguas, como uma capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo de falar em uma linguagem que o indivíduo nunca aprendeu, seja ela humana ou espiritual. Preste atenção nisso, né? O dom de línguas é uma capacidade sobrenatural
concedida pelo Espírito Santo a alguém a falar de alguma maneira uma língua jamais aprendida, seja ela humana ou seja ela espiritual, né? Que a gente muitas vezes usa o termo línguas estranhas. Então, quando nós falamos sobre o dom de línguas, estamos falando sobre algo sobrenatural e espiritual, e a gente precisa se lembrar disso o tempo todo, né? Pode ser de alguma maneira manifesto em idiomas humanos, em línguas, literalmente idiomas, ou em línguas espirituais, celestiais, línguas estranhas, como nós dizemos. Então, essa é uma realidade sobrenatural e espiritual sobre essa capacitação, este dom concedido pelo Espírito Santo, chamado dom de línguas. Então vai muito além daquela linguagem que muitas vezes a gente vê alguém orando, falando, e que ela é desconhecida, né, humanamente falando. Pode também ter uma questão de uma capacitação sobrenatural para uma pessoa falar em outro idioma, né, ou seja, uma língua que pessoas compreendam, né, sem que ela jamais tenha estudado, se preparado para aquilo. Isso também faz parte do dom de línguas, essa capacitação sobrenatural do Espírito Santo. E aí, a pergunta é qual que é o propósito do dom de línguas? Né? Qual o propósito deste dom? Todo dom tem um propósito. A gente precisa começar, né, ser redundante aqui, pelo começo. Né? E o objetivo número um, o primário do dom de línguas, é sempre declarar as maravilhas de Deus, declarar a grandeza, declarar a majestade, declarar o senhorio, a glória dele, os feitos dele. O dom de línguas tem como objetivo primário engrandecer, declarar as maravilhas de Deus. Então nós vemos isso, por exemplo, lá em Atos 2, quando aparece pela primeira vez a manifestação no dia de Pentecostes, no versículo 11, dizendo a palavra, né, que tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses, árabes, ou seja, pessoas de todas as regiões daquele mundo antigo, diz, nós os ouvíamos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Né? Portanto, o propósito primário do dom de línguas é que a gente declare as maravilhas de Deus. Lá em Atos 10, 46, nós vemos que isso se repete quando diz, pois os ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Este é o propósito primário do dom de línguas, exaltar, magnificar, engrandecer o Senhor. Há alguns cessacionistas, queridos, pessoas cessacionistas são aquelas que acreditam que os dons eles cessaram, eles não são mais para hoje, para os nossos dias. E essas pessoas acreditam que as línguas elas tinham um propósito evangelístico, né? Como que alguma coisa para uma capacitação sobrenatural naquele momento para alcançar os não crentes, evangelizar de fato. Mas essa é uma afirmação que não encontra base e sustentação bíblica. Né? De todos os relatos que nós temos em Atos, por exemplo, das manifestações do falar em línguas ali, somente em Atos 2 essas manifestações acontecem na presença de não crentes, ou seja, de descrentes. Somente ali tinham pessoas que não eram convertidas. O que é estranho você pensar que o propósito de um dom é um propósito evangelístico e em uma única ocasião esse dom se manifesta onde há não crentes. Né? Parece esquisito. Lá em 1 Coríntios, na carta como um todo, principalmente nos capítulos 12 até o 14, Paulo vai dar muitas instruções sobre o uso do dom de línguas, né? Especialmente no culto público, né? E isso parece não fazer muito sentido com essa ideia evangelística. Em tudo aquilo que nós vamos ver, parte hoje, parte na próxima semana, nós não encontramos subsídio suficiente para essa ideia, né, de que alguns falam que o propósito do dom de línguas era um propósito evangelístico e hoje ele já não tem mais sentido. A gente não encontra sustentação. Mas é claro que além desse propósito primário
que nós mencionamos, que é declarar as grandezas, as maravilhas de Deus, nós vemos nas Escrituras outros propósitos para este dom extraordinário, e eu quero passar por eles com você. Um deles é o propósito de nós falarmos com Deus. O dom de línguas, queridos, é uma maneira, uma forma poderosa de nós nos comunicarmos com Deus. É algo extraordinário, é algo poderoso. Quem recebeu este dom sabe que muitas vezes, né, o nosso espírito, ele testifica, ele conversa com o Espírito de Deus e nós somos renovados, alimentados, fortalecidos, algo que não se explica, né? E este é um propósito do dom de línguas, falarmos com Deus, né? 1 Coríntios 14, versículo 2 diz: quem fala em língua não fala aos homens, fala a Deus, né? Portanto, esse é o propósito, além do propósito primário, que todas as vezes vai surgir essa questão de nós declararmos as maravilhas de Deus. Este é um propósito muito importante no entendimento sobre o dom de línguas, né? Nós falamos com Deus e falamos de uma maneira mística, poderosa, a uma comunicação espiritual com o Senhor, né? Um segundo propósito, que ele está de alguma maneira interligado, evidentemente, é uma edificação pessoal. O verso 4 do capítulo 14 de 1 Coríntios diz que o que fala em língua a si mesmo se edifica, mas o que profetiza edifica a igreja, né? Então, aquele que fala em língua edifica a si mesmo. Paulo está fazendo um contraponto, nós vamos falar um pouco mais à frente, né? Comparando a questão do dom de línguas com o dom de profecia. E ele separa. Um, ele edifica a si mesmo. O outro, ele traz edificação para a igreja, né? E a gente precisa reforçar, queridos, embora nós vamos entender um pouco mais essa questão da edificação pessoal ou da edificação coletiva, né? A edificação pessoal nunca foi e nunca será apresentada nas Escrituras, né, como algo pejorativo, algo ruim, né? Não, de forma nenhuma, nós não vemos isso. Pelo contrário, nós somos incentivados a estudar a palavra, né? Temos uma vida de oração, uma vida de jejum, uma vida de busca para a nossa autoedificação, né? Nós não podemos pensar jamais que eu posso edificar o outro se eu não edifico a mim mesmo, né? Esse princípio está equivocado. Então, quando nós dizemos que o que fala em línguas ele edifica a si próprio, a si mesmo, a gente não pode ter o entendimento de que isso é algo ruim, né? E é algo que conflita com o propósito dos dons, né? Nós vamos entender que não é apenas neste quesito, né? Todos os dons têm um propósito de edificação mútua, evidentemente, mas aqui nós entendemos claramente que há um propósito, né, de edificação pessoal, né? E ainda falando sobre isso, eu quero usar uma frase de John Piper, que falando sobre línguas, ele diz: ora, orar em línguas pode ser um meio precioso de intimidade com Deus, especialmente quando o coração está sobrecarregado e as palavras nos falham, né? E essa é a ideia de que muitas vezes nós não temos palavras, muitas vezes nós estamos tão abatidos, tão feridos, tão desanimados, cansados, e nessa hora, de alguma maneira, nós nos comunicamos com Deus através desse dom, e isso nos coloca numa íntima relação com o Senhor, né? Quando as palavras que Ele mesmo nos dá, que para nós são incompreensíveis, mas elas fazem um bem para nossa alma absurdo. Então, é muito interessante a gente pensar isso. E não apenas a questão da edificação pessoal que nós acabamos de ver, quando falamos ainda sobre o propósito do dom de língua, né? Nós estamos falando aqui, eu nomeei dessa maneira, há uma conexão espírito com espírito. E você pode notar que espírito está maiúsculo, falando sobre o Espírito Santo de Deus com o nosso espírito, né? Ou seja, comigo e com você. O dom de línguas, querido, é uma manifestação do Espírito Santo, como nós vimos. E essa manifestação é visível, é audível,
é perceptível e ela procede do Espírito Santo e ela estabelece uma profunda conexão com o nosso espírito, nos revelando de uma maneira profunda e contundente, né, a poderosa ação do Senhor, o seu poder, a sua glória, a sua majestade, o seu poder sobrenatural sobre as mais diversas áreas da nossa vida. É isso que nós entendemos e, de alguma maneira, muitas vezes nós oramos orações de guerra, orações de batalha, e há uma conexão profunda no nosso espírito com o Espírito Santo de Deus. Isso é extraordinário, queridos. E eu desejo que você viva isso. Eu quero falar um pouquinho com você sobre o dom de línguas lá em 1 Coríntios. Né? Nós temos um detalhamento em 1 Coríntios muito profundo sobre este dom. Né? Ele é apresentado de maneira explícita somente em 1 Coríntios. Isso é algo interessante e nós temos que pensar um pouquinho por quê. E pelo fato do dom de língua ser apresentado de forma explícita e única em 1 Coríntios, né, existem alguns estudiosos, teólogos, tal, que concluem que esse dom era exercido pouco, né, já no primeiro século, ali nos dias da igreja primitiva. Acreditam eles que esse dom era exercido com pouca frequência, né, ou até aquela ideia de que estava saindo de moda já. Né, e por isso não há menção dele em outras epístolas, em outros escritos, apenas em Corinto. Só que essa é uma conclusão bastante esquisita, né, precipitada, e não dá para pautá-la, não tem sustentação bíblico-teológica nenhuma. Tá? Por quê? Há vários outros relatos que aparecem exclusivamente em uma das epístolas, em um escrito. Exemplo, a ceia do Senhor. Ela é mencionada de forma muito clara e explícita apenas em 1 Coríntios. Mas não tem ninguém, né, em sã consciência se omitindo sobre o valor da ceia, o papel da ceia até os nossos dias, mesmo ela estando sendo mencionada apenas em uma das epístolas, das cartas que nós temos, joaninas, petrinas, paulinas. Né? Então é interessante como que os argumentos eles se tornam frágeis, né, diante de algumas coisas. A ceia do Senhor, portanto, acho que o mais contundente argumento contra essa ideia de que se um texto ele está apenas em um lugar, ele não pode ser assumido como uma verdade, porque se fosse importante, ele estaria em outros. Eu quero te fazer pensar o que é mais importante do que a ceia do Senhor, que nós, de alguma maneira, relembramos ela mês após mês, e isso acontece em toda parte do mundo, por toda a cristandade. É de fazer pensar. Quando nós falamos sobre esse dom, né, analisando ele em 1 Coríntios, a gente precisa se perguntar algumas coisas, né? Por que foi lá em 1 Coríntios que Paulo apresentou de forma explícita o dom de línguas? Essa é a pergunta que eu faço. Por quê? Porque foi lá que ele apresentou com todos os detalhes. E aí a gente já estudou, nós estamos há meses estudando sobre isso. E eu preciso te lembrar que era essa igreja que possuía todos os dons espirituais. Dentre eles, o dom de línguas, que era um dos mais valorizados, né, por eles. Então, é neste contexto de uma igreja que possui todos os dons e que de alguma maneira faz mau uso de alguns desses dons, especialmente o dom de línguas, que Paulo ele apresenta quase que um tratado, né, bastante detalhado sobre o dom de línguas. Ele vai com detalhes apresentar esse dom, né, porque, como já mencionei, esse dom havia sido um dos principais motivos de orgulho e de uma certa superioridade espiritual dentro da igreja de Corinto. Por isso ele vai tratar com tanto detalhe, trazendo luz e entendimento sobre isso. Né? Se Paulo estivesse escrevendo a primeira epístola de Corinto, a uma igreja em que as línguas, né, o dom de línguas fossem usados corretamente, empregados ali de forma correta, talvez
as suas palavras lá em 1 Coríntios 13 tivessem sido diferentes. Talvez ele tivesse escrito algo mais ou menos assim: olha, se eu falo as línguas dos homens e dos anjos, e eu faço isso com amor e com paixão para com o meu próximo, o som disso é como de uma sinfonia gloriosa que agrada os ouvidos, né? Mas veja que ele não diz isso. Ele diz: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, de nada valerá. Isso é como um sino que faz barulho e que irrita e que incomoda, né? E ele está dizendo isso justamente porque essa era a realidade daquela igreja. Uma igreja que se movia nos dons, no dom de línguas, mas que faltava entre eles o amor. Nós já pregamos sobre isso, falamos sobre o perigo de nós termos carisma sem caráter. Isso é uma tragédia, é um verdadeiro desastre, né? Mas o que eu quero destacar, queridos, é que mesmo diante de tantos problemas relacionados ao dom de línguas lá em Corinto, na igreja de Corinto, Paulo não tem nenhum ensino contrário ao dom e ao uso do dom de línguas, de forma nenhuma, né? Ele, pelo contrário, como nós já vimos, ele diz: eu louvo a Deus, porque eu falo em línguas mais do que todos vocês. Paulo se orgulhava, louvava Deus pelo fato de ter este dom e de usar esse dom. E mesmo diante de tantos equívocos e tantos erros que existia no uso deste e de outros dons, Paulo não faz nenhum ensino contrário ao dom de línguas. Isso é extraordinário. Ele vai dizer, né, lá em 1 Coríntios 14, versículo 5, eu desejo que todos vocês falem em línguas. Primeiro ele fala que ele fala mais do que todos eles, e ele louva a Deus por isso. Depois ele afirma: eu desejo que todos vocês falem em línguas. E ele vai lá terminar dizendo: não proíbam o falar em línguas. Então nós entendemos claramente que Paulo, embora vê e tem sim um problema no uso e na maneira com que a igreja trata os dons, ele não proíbe de forma nenhuma. Paulo sabe que combater um erro com outro erro é como você tentar apagar fogo com gasolina. Não vai dar certo, né? Somente a verdade tem o poder de extinguir qualquer engano, qualquer desvio. E o que ele faz é lançar luz sobre o uso correto dos dons, especialmente sobre o dom de línguas, né? Paulo não invalida, ele não proíbe a manifestação do dom, mas ele, pelo contrário, ele passa a instruir como se usa corretamente este dom extraordinário, o dom concedido pelo Espírito Santo, o dom de línguas, né? E é sobre isso que nós estamos falando. Então, eu quero falar sobre o correto uso dos dons de línguas, né? Não dos dons, do dom de línguas. A grande preocupação que Paulo tinha era com o mau uso que a igreja estava fazendo desse dom, né? E te lembro que o propósito dos dons sempre será a edificação, né? E muito mais do que a edificação pessoal, né? A edificação do corpo de Cristo. Mas ao invés de haver edificação ali, o que estava acontecendo era que, de forma lamentável, muitas pessoas estavam usando o dom de línguas para autopromoção, ao invés de uma auto-edificação, né? Então, nós vamos ler alguns textos e nós vamos ampliar o nosso conhecimento, o nosso entendimento sobre o correto uso do dom de línguas, né? 1 Coríntios 14, dos versos 2 a 4, Paulo vai dizer: olha, quem fala em língua não fala aos homens, mas a Deus. Nós já lemos sobre isso. E ele diz: de fato, ninguém o entende. Em espírito fala mistérios, deixando claro que há uma falta de compreensão sobre o dom de línguas quando nós estamos falando línguas estranhas, línguas espirituais, né? A língua dos anjos podem ser assim chamada também, como Paulo faz menção em 1 Coríntios 13. Né? Ninguém o entende, porque em espírito
nós estamos falando mistérios, e isso é uma conexão de espírito com E maiúsculo com espírito com E minúsculo, né? Ou seja, nós estamos de alguma maneira em uma sintonia mais poderosa, mais profunda com Deus através de um dom que Ele mesmo nos deu. E aí ele faz o contraponto, mas quem profetiza faz para edificação, encorajamento e consolação dos homens. E aí veja que ele não está colocando que a profecia é mais importante do que as línguas, nem as línguas mais importantes do que a profecia ou qualquer outro dom. Ele está mostrando que a aplicabilidade é diferente. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, como nós vimos. Quem profetiza, edifica a igreja, mostrando claramente que tudo que edifica a mais pessoas, ele é muito melhor, né? Portanto, qualquer coisa que a gente tenha que traga a edificação mútua, ela tem mais valor nesse sentido. E aí ele continua no verso 3 e 4, mas quem profetiza, ou profetiza para edificação, encorajamento e consolação dos homens. Quem fala em língua, a si mesmo se edifica, mas quem profetiza, edifica a igreja. O versículo 6, Paulo vai dizer: agora, irmãos, se eu for visitá-los e falar em línguas, em que eu vou ser útil? Pensando na edificação do coletivo. Não está dizendo que o dom não é importante e nem que ele tem uma edificação pessoal, particular. Ele está pensando aqui no coletivo, no culto público, né? Se eu for visitá-los e falar em línguas, em que eu vou ser útil? A não ser que lhes leve alguma revelação, alguma palavra de conhecimento, ou profecia, ou doutrina, o que eu vou ser útil? No que eu vou poder, de alguma maneira, edificar o coletivo? E aí ele diz: assim acontece com vocês. Se não preferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Essa é a questão do Paulo. Vocês estarão simplesmente falando ao ar. O que acontecia em Corinto é que, ao invés de ser norteados pelo amor e de ter aquele culto ordeiro, aquele culto que de fato há edificação para todos, não há escândalo para o não crente, né? As pessoas que tinham o dom de línguas, elas se inflavam e elas se achavam mais espirituais do que as outras. E elas ficavam mostrando a sua pretensa espiritualidade publicamente, num culto público, sem que houvesse compreensão, entendimento do que ela estava sendo dito. E Paulo deixa claro que não há como nós sermos útil dessa maneira quando nós não falamos algo que é compreendido, né? Então, o versículo 15 diz: o que farei? Orarei com o espírito, mas também orarei com entendimento. Cantarei com o espírito, mas também cantarei com entendimento. Se você estiver louvando a Deus em espírito, como poderá aquele que está entre os não instruídos dizer o amém à sua ação de graça, visto que não sabe o que você está dizendo? Paulo vai trazendo para eles o entendimento de que tudo que nós fazemos num culto público, onde há presença de crentes e muitas vezes de não crentes, onde há pessoas com uma fé mais madura e uma fé menos madura, né? Ele deixa claro que nós precisamos fazer isso para que de alguma maneira as pessoas sejam edificadas, e é sobre isso que ele está tratando. Ele vai dizer no versículo 17: pode ser que você esteja dando graças muito bem, mas a outra pessoa não é edificada. E aí ele diz: eu dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, na igreja, eu prefiro falar 5 palavras compreensíveis para instruir os outros do que 10.000 palavras em língua. Preste atenção. Eu dou graças a Deus por falar em línguas mais do que todos vocês. Todavia, no culto público, na igreja, eu prefiro falar 5 palavras que as pessoas compreendam, glorifiquem, exaltem o nome do Senhor, do que falar 10.000 palavras em língua.
que está edificando apenas a mim mesmo. E aí, se a gente sabe que aquilo só edifica a mim mesmo, né, a gente não pode simplesmente estar no coletivo, cada um de alguma maneira se auto-edificando, sem se preocupar com aquele que pode não estar entendendo absolutamente nada. É sobre isso que Paulo está trazendo. Ele vai dizer no versículo 23, assim, se toda a igreja se reunir e todos falarem em línguas e entrarem pessoas não instruídas ou descrentes, veja que são dois grupos. Pessoas não instruídas, aquelas que são crentes, mas não entendem sobre aquilo, né? E ele cita também os descrentes. O que dirão? Vocês estão loucos, né? Pessoas falando em uma língua que não é compreendida, né? Para pessoas que não têm instrução, ou seja, não têm entendimento, não têm maturidade, é novo na fé, não entende sobre aquilo. Tem descrentes, tem convidados, né? Tem pessoas convidadas para um culto público, né? E elas vão dizer o quê? Vocês estão loucos, é o que Paulo traz. E aí ele complementa dizendo no versículo 24, mas se entrar algum descrente ou alguém sem instrução, quando todos estiverem profetizando, por isso ele diz que a profecia, nesse sentido, ela é mais importante. Se entrar uma pessoa quando todos estiverem profetizando, ele por todos será convencido de que é pecador e por todos será julgado. E os segredos do seu coração, eles serão expostos. Assim, ele se prostrará rosto em terra e adorará a Deus, exclamando: Deus realmente está entre vocês. Porque a mensagem foi proclamada, há um entendimento, há uma compreensão. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando ele está dizendo de profecia, ele está falando sobre justamente, você imagina o cenário, quando todos estiverem profetizando, ele está falando justamente quando nós estamos declarando a palavra, profetizando a palavra, profetizando as verdades de Deus, né? Não se trata dessa profecia pirotécnica que a gente muitas vezes entende, né? Pelo contrário, está edificando, está consolando, está levantando, fortalecendo, exortando. Este que é descrente ou sem instrução, ele vai se prostrar com o rosto em terra e vai exclamar: de fato Deus está aqui. Ele será de alguma maneira tocado e transformado. Então é sobre isso que o apóstolo está dizendo. E aí ele vai encerrar no versículo 26 dizendo: portanto, o que diremos, irmãos? Quando vocês se reúnem, cada um de vocês tem um salmo, uma palavra de instrução, uma revelação, uma palavra em língua, que é é o dom que nós estamos trabalhando, ou uma interpretação. Tudo seja feito para a edificação da igreja. Tudo que nós fazemos, quando nós pensamos em culto público, em comunidade, precisa ser feito para a edificação da igreja. Portanto, o que Paulo está trazendo é um ensino sobre o correto uso do dom de línguas. No culto público, o que acontecia em Corinto era um total desrespeito, era uma exibição de pessoas que se julgavam mais do que outras. E, por incrível que pareça, eles tinham que o dom de línguas era aquele dom especial, era o dom de alguma maneira que colocava essas pessoas num outro patamar de espiritualidade, de aproximação com Cristo e tudo mais, né? E eram norteados, né, pelo orgulho, pelo exibicionismo, e não por amor, não por respeito, não por um entendimento de edificação dentro do coletivo, dentro do corpo de Cristo. Então, nós vamos continuar na próxima semana falando sobre algumas coisas. Mas é importante que a gente entenda que no culto público nós precisamos sempre prezar pela edificação do corpo. Paulo continua no verso 27 e 28 dizendo: se, porém, alguém falar em língua, devem falar dois, no máximo três, e alguém deve interpretar. Se não houver intérprete, que se cale, falando consigo mesmo e com Deus. Então, há claramente uma instrução sobre o uso do dom no culto. O culto
público, aquele momento não deve ser um momento de caos, em que todo mundo está ali orando alto em línguas, né? Sem levar em consideração que há pessoas que não têm entendimento sobre aquilo, que há descrentes e que em nada estão sendo abençoados, em nada estão sendo edificados, né? E ele coloca tudo isso, inclusive, para uma questão de ordem e de decência no culto, né? Se alguém falar em língua no culto, né? Ele está falando do culto, o versículo anterior deixa isso muito claro, que sejam 2, 3 no máximo, e que haja intérprete. Se não há intérprete, que é o dom de interpretação de línguas, que essa pessoa não fale na igreja, né? Ou se ela falar, que ela fale consigo e com Deus. Ou seja, se você vai orar em línguas no culto público, você não precisa fazer isso no megafone. Você pode orar ali no teu cantinho, falar em Deus, né? A tua oração baixa, para que você não precisa se exibir através do dom. Então, nós vamos avançar bastante na próxima semana. Nós vamos trazer outras abordagens sobre isso. Por exemplo, em grupos específicos, em reuniões específicas, onde há, por exemplo, crentes maduros, lideranças envolvidas. Então, nós estamos tratando aqui de um culto público, né, que há aspectos um pouco diferentes. Mas a gente vai voltar semana que vem e dar continuidade, porque ainda há muito que se falar sobre o dom de línguas, depois sobre o dom de interpretação de línguas, que há uma correlação com eles. E, enfim, nós encerramos aqui. Eu quero desejar um abençoado pequeno grupo para você, que Deus te abençoe, que você seja visitado pela presença dele e que nós, como igreja, cresçamos e possamos nos mover nos dons espirituais de forma bíblica, saudável e que glorifique o nome de Jesus. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe teu pequeno grupo, que você tenha um momento extraordinário na presença dele, em nome de Jesus.